Olá pessoal, um bom dia a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que gosta de humanas, né? Temos videoaulas aqui separados em playlists, lá conteúdos de história, filosofia, sociologia, geografia, matemática básica, inglês, mas esse módulo aqui em específico é a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, e já vamos aí no capítulo 29, tá? As Palavras do Fioreto. Se você caiu aqui de paraquedas, recomendo que dê uma olhadinha na nossa playlist com as 28 aulas anteriores para fazer uma maratona, fazer uma prévia, para que o vídeo não fique longo com repetições e citações, né, das aulas anteriores. Então eu recomendo que dê uma olhadinha na nossa playlist. Então, gente, tomando por base o Fioreto della Bíblia, que foi um dos livros que o Menoch teve a oportunidade de ler, que foi comprado em Veneza por 2 soldos, ele encontrara os termos eruditos que desfilavam em suas confissões ao lado de palavras empregadas no dia a dia. Então, toda a carga de leitura de Menóquio eram coisas que ele praticava. Assim, no interrogatório do dia 12 de maio, encontramos palavras, encontramos algumas frases, alguns pensamentos que também são encontradas no Fioreto. Então, por isso, entende-se que tudo que Menóquio lia e tudo que ele adotava na formação do seu intelecto eram palavras e pensamentos que ele praticava no dia a dia. Por exemplo, criança no ventre da mãe, rebanho, carpinteiro, banco, trabalhador, queijo, vermes, mas também palavras imperfeito, perfeito, substância, matéria, vontade, intelecto, memória. Então, a primeira parte do Fioreto, em especial, caracteriza-se à primeira vista por uma mistura análoga de lexo humilde e sofisticado. Para um exemplo mais embasado, o capítulo 3 diz o seguinte: como Deus não pode querer o mal e muito menos recebê-lo. Deus não pode querer o mal nem recebê-lo porque ordenou esses elementos de forma que um não interferisse no outro, e assim estarão enquanto o mundo durar. Observe que é muito parecido com a explicação que ele dá ao inquisidor sobre a teoria do caos, né? Alguns dizem que o mundo durará eternamente, dando como razão que, quando um corpo morre, a carne e os ossos voltam àquela matéria da qual foram criados. Aí já seria uma resposta para a questão da eternidade, né? E observe que são coisas que estão naquele livro, no Fioreto della Bíblia. E ele prossegue com o capítulo 3. Nós prosseguimos, né, o exemplo do capítulo 3, fazendo a comparativa com as suas declarações. Podemos ver facilmente a função da natureza, como ela concilia as coisas discordantes do mundo, que todas as diversidades são reduzidas à unidade, e as combina em cada corpo, em cada substância, e combina também em plantas e sementes, pela combinação do homem e da mulher, engendra as criaturas segundo o curso natural. Júpiter gera outras criaturas e através de Júpiter outras criaturas são geradas de acordo com a ordem da natureza. Entretanto, pode-se ver que a natureza está sujeita a Deus, que é o ser criador, né? Matéria, natureza, unidade, elementos, substâncias. Vai observando que são palavras do Fioreto que fazem parte dos depoimentos de Menóquio. A origem do mal, a influência dos astros, a relação entre criador e criatura. Exemplos como esses poderiam ser facilmente encontrados. Alguns conceitos cruciais e alguns dos termos mais discutidos na tradição. Essa tradição que faz parte da cultura da Antiguidade e da Idade Média, tá? Dada a vista que são culturas altamente supersticiosas. Então, é essa base de pensamento que chega até Menoque através de um pobre e desordenado compêndio, que é o Fioreto della Bíblia. E, por consequência, é difícil supervalorizar sua importância, já que é um livro que caiu
no index da Igreja Católica. Antes de mais nada, deu a Menóquio instrumentos linguísticos, ou seja, vocabulário, e conceituais para que ele elaborasse e exprimisse sua visão de mundo. Além disso, com um método expositivo, a maneira dos escolásticos, que era a enunciação e subsequente refutação de opiniões errôneas, contribuiu certamente para desencadear a sua voraz curiosidade intelectual. O patrimônio doutrinal que o pároco de Monte Reale apresentava como um edifício compacto e inatacável revela-se sujeito a interpretações mais contrastantes, né, no Fioreto. No capítulo 26, por exemplo, como Deus inspira as almas nos corpos, Menóquio teve a oportunidade de ler. Muitos filósofos foram enganados e incorreram em grandes erros sobre a criação das almas. Alguns disseram que as almas são feitas eternamente, outros dizem que todas as almas são uma e que os elementos são 5, os 4 citados acima, e ainda um outro chamado Orbis, e dizem que esse Orbis Deus fez a alma de Adão e todas as outras. E por isso dizem que o mundo não acabará jamais, porque quando o homem morre, retorna aos seus elementos. Outros dizem que as almas são aqueles espíritos malignos que caem e entram então nos corpos humanos e, se morrem, entram em outro corpo e tanto fazem até que eles se salvam. Dizem que no fim do mundo todos esses se salvarão. Outros dizem que o mundo não vai acabar e no início do milênio 34 uma nova vida irá recomeçar e cada um retornará ao seu corpo. Tudo isso são erros e quem os disse são pagãos, heréticos, cismáticos, inimigos da verdade e da fé, desconhecedores das coisas divinas, respondendo aos primeiros que o dizem. Só que Menóquio ele não se deixa intimidar pelos ataques do Fioreto. Observe que são livros que vão inspirá-lo, mas que também vão ter coisas que ele discorda, tá? E sobre essa questão não hesitou em se manifestar. O exemplo dos muitos filósofos, em vez de fazer ou submeter-se à interpretação da autoridade, levam a procurar coisas maiores, a seguir a linha do seu próprio pensamento, tá? Nada como um intelecto humano e livre de influência. Assim, uma massa de elementos compostos, antigos e não tão antigos, convergiu para uma construção nova. Sobre um muro, via-se um fragmento quase irreconhecível de um capitel ou perfil semidestruído de um arco pontiagudo, mas o espaço do edifício era seu, ou seja, do próprio Menóquio. Com inconsciente desenvoltura, servia-se de vestígios de pensamentos alheios, como que de pedras e tijolos, porém os instrumentos linguísticos e conceituais com os quais tomou contato não eram neutros nem inocentes. Tão não eram inocentes que a Inquisição o pegou. Aqui está a origem da maior parte das contradições, incertezas e incongruências de seus discursos, a sua própria carga de leitura, empregando uma terminologia embebida de cristianismo, neoplatismo e filosofia escolástica. Menóquio procurava exprimir o materialismo elementar, instintivo, de geração em geração de camponeses, mostrando assim a sua própria insatisfação com a sociedade e com o sistema ao seu redor. Então, turma, esse foi o capítulo 29 do livro do QG Os Vermes, do professor Carlos Ginzburg. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo, né, considere-se se tornar inscrito do canal, estamos precisando de inscritos. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, vamos aí alavancar esse debate, mostrar a plataforma do YouTube, as relevâncias, né, dos nossos conteúdos de humanas para aqui para o canal. Fiquem todos bem, até uma próxima.